Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos e especificamente ao nosso estudo textual da semana do livro de Hebreus. Hoje vamos começar em Hebreus capítulo 7, versículo 11. E no final desta mensagem, desse pequeno estudo, darei a resposta à pergunta 756. Nessa parte do livro de Hebreus, estamos vendo a mudança do sacerdócio que aconteceu, Jesus se tornando nosso sumo sacerdote. Mas por que essa mudança importa para nós? Nós não estamos oferecendo sacrifício de animais, então por que importa o sacerdote? É isso que nós vamos observar agora, em Hebreus capítulo 7, do versículo 11 a 14. Vamos começar com a leitura do texto e depois eu quero fazer algumas perguntas para frisar pontos importantes destes 4 versículos. Hebreus capítulo 7, do versículo 11 a 14. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Então, olhando para esses 4 versículos, vamos pensar em algumas perguntas para compreender os pontos principais. A primeira pergunta: a lei do Antigo Testamento estava vinculada a qual sistema sacerdotal? E olhando aqui para o texto, nós observamos claramente a linguagem que ele usa, mostrando que o sacerdócio levítico está ligado à lei. Foi com base nele que o povo recebeu a lei, ele diz no versículo 11. Ele também fala sobre Arão, a ordem de Arão. Arão era irmão de Moisés, que deu a lei. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa ligação da lei e os levitas. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés, o líder de Israel que recebeu a lei. Arão e seus filhos foram ungidos e orientados por Moisés. Eles serviam no tabernáculo que feito conforme o padrão que foi mostrado para Moisés no monte. As tábuas da lei ficavam na arca junto com o bordão de Arão, no Santo dos Santos, do tabernáculo. Os sacerdotes exerciam o serviço da lei e ensinavam a lei ao povo. Então o ponto é que o sacerdócio levítico está completamente vinculado à lei do Antigo Testamento. Por isso que ele mostra que mudando uma coisa exige a mudança da outra coisa. Quais 2 ordens de sacerdotes são citados aqui no texto? O contraste que encontramos aqui seria entre essas 2 ordens, ou categorias, ou linhagens de sacerdotes. Aqueles que vêm seguindo Arão e outro que vem na ordem de Melquisedeque. E falando exatamente sobre isso, a próxima pergunta: essas 2 ordens são representadas por quem? Quando ele fala sobre a ordem de Arão, são os sacerdotes, inicialmente no tabernáculo, depois no templo em Jerusalém. E quando fala sobre a ordem de Melquisedeque, o representante de Melquisedeque é o próprio Jesus, que age no Santo dos Santos no céu. Então, contraste entre Arão e Melquisedeque, entre o templo em Jerusalém e o Santo dos Santos no céu, porque Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa mudança de sacerdócio exigia qual outra mudança? Ele diz no versículo 12, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Não foi possível Jesus agir como sacerdote segundo a lei ou sob a lei do Antigo Testamento.
Aqui tem uma palavra interessante que eu quero até mostrar a base do grego. Eu não tenho costume de citar muito o grego, mas às vezes ajuda para compreender alguma coisa. Porque a palavra usada aqui aparece 3 vezes no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 12, fala que ele muda a lei. No capítulo 11, versículo 5, e deixa-me pegar a Bíblia aqui para ler esses outros textos. Hebreus capítulo 11, versículo 5, e o ponto eu quero mostrar que tipo de mudança ele está descrevendo. Capítulo 11, versículo 5, ele disse, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Então ele foi levado, algumas versões dizem arrebatado, tirado de um lugar para levar para outro lugar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 27, o mesmo termo grego é traduzido remoção. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas. Ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Então aqui, mudança é de levar, arrebatar, tirar, remover. O ponto nisso é que às vezes nós usamos a palavra mudança em termos de alguma pequena alteração ou ajuste. Mas o que nós temos entre a lei do Antigo Testamento e a nova aliança de Cristo não é uma pequena modificação, é remoção, arrebatamento de uma coisa, tirando uma coisa para colocar outra coisa no seu lugar. E assim, uma mudança completa de um sistema para outro sistema completamente superior. Agora, a próxima pergunta, por que ninguém de Judá servia de sacerdote sob a lei do Antigo Testamento? Ele diz no versículo 13 que Jesus pertence a outra tribo, Jesus era de Judá, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. E aqui, frisando ainda no versículo 14, que a tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Jesus veio de outra tribo, não da tribo de Levi. E assim, conforme a lei do Antigo Testamento, Jesus não podia ser sacerdote. Ele só podia ser sacerdote se mudasse a lei. E aqui nós observamos mais uma coisa importante nisso. Pense comigo sobre o silêncio de Deus. Ele não disse aqui, tribo a qual Moisés proibiu sacerdotes. Tribo a qual Moisés nunca falou nada. O silêncio de Deus tem o efeito de proibir. A palavra de Deus não é um livro cheio de proibições. Inclui proibições, não deve matar, não deve roubar, mas não é um livro especificamente ou principalmente construído na base de proibições. E sim, um livro de permissão. O que Deus permite, podemos fazer. Mas quando ele não fala nada, não dá permissão, não devemos agir. Se Jesus tivesse agido como sacerdote sob a lei do Antigo Testamento, estaria desrespeitando a lei por causa do silêncio de Deus. Inclusive, tinha um caso no Antigo Testamento quando o rei Uzias, que era da tribo de Judá, da linhagem que leva Jesus, queria servir como sacerdote, entrou no templo para agir como sacerdote e Deus o castigou na hora, ele ficou leproso e afastado do povo o resto da sua vida. Porque a lei de Moisés não falou nada, permitindo sacerdotes da tribo de Judá. Devemos respeitar o silêncio de Deus. E quando Deus não dá permissão, não devemos agir. Para encerrar nosso estudo de hoje, eu quero concluir com algumas observações sobre esses 4 versículos de Hebreus 7. Primeiro, o contraste entre Melquisedeque e Levi. 2 tipos completamente diferentes de sacerdotes. Segundo, Jesus, que representa a tribo de Judá, é muito diferente de Arão e seus descendentes da tribo de Levi. Terceiro contraste, a nova aliança de Jesus é completamente diferente da lei do Antigo Testamento. E por último, vamos lembrar dessa diferença entre permissão e proibição. E não agir sem autorização do nosso Senhor.
Tem muita coisa para aprender ainda do livro de Hebreus, se Deus permitir, no episódio 764, daqui uma semana. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Organize os nomes dos seguintes personagens bíblicos na ordem cronológica. A. Paulo, B. Abraão, C. Malaquias e D. Davi. A resposta certa seria B, D, C e A. B. Abraão. Encontramos a história de Abraão em Gênesis, a partir do capítulo 11. Davi foi segundo rei de Israel. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. E Paulo, apóstolo de Jesus, no livro de Atos, no Novo Testamento. Então, a ordem certa: B. Abraão, D. Davi, C. Malaquias e A. Paulo. E a pergunta 757. Quais dos seguintes livros usam a palavra cristão? Alternativas: A. Romanos e Gálatas, B. Tito e Hebreus, C. Atos e 1 Pedro, ou D. Marcos e João. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O livro de Hebreus tem muita coisa importante, ensinando a diferença entre Jesus e todos que vieram antes, e entre a aliança de Jesus e alianças que Deus fez com os povos antes disso. Nós hoje vivemos com o sacerdote Jesus e a lei que ele trouxe para governar as nossas vidas. Vamos sempre dar importância para Jesus Cristo e sua palavra. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.